Aleluia. Shalom, shalom aos queridos que vão entrando. Mais uma live, mais uma noite com vocês. Eu quero agradecer a Deus, os irmãos que têm acompanhado a nossa live toda quarta-feira, né? Agradecer cada um de vocês que estão divulgando esse trabalho, né? Nessa área de libertação, nessa área de restauração, nessa área do profético que a gente tem trabalhado, cada um dos irmãos. Shalom, meus amados, cada um que está aí toda quarta com a gente, minha amiga Rosário, Domênica, shalom, amém. Eu agradeço a oração de todos que têm orado pela minha vida aqui em Londres, esse tempo que eu estou morando, praticamente já vai fazer um ano, né, que eu estou para cá, para a Europa, e muito feliz porque Deus tem cuidado, né? Tem cuidado de nós, realmente o Senhor tem cuidado da nossa vida, cuidado da nossa família no Brasil. E vão enviando para os seus amigos. Hoje é o dia da gente. É muito importante essa live, porque ela fala da nossa limpeza, né? Da limpeza do guerreiro. Então, muita gente se preocupa apenas de fazer a guerra, mas a parte da limpeza a gente não cuida muito. Shalom, meus irmãos. Shalom, Vivi. Shalom, Lloyd. Shalom. Aleluia. Glória a Deus por cada um de vocês, por cada um dos irmãos que tem nos acompanhado. Eu glorifico a Deus pelos nossos irmãos de Portugal, ali também da igreja do pastor Adeildo, alguns que têm acompanhado a gente, esse trabalho, dessa live. Também agradeço ao nosso irmão de Curitiba, Alagoinhas, Rondônia, pastor Adai sempre está conosco nas quarta-feiras, também pastor Marcelo Gomes aí de Curitiba, shalom, 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 meus queridos, né? Vamos enviar, vamos divulgar essa live de hoje. A gente vai trabalhar as 3 áreas do nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, falando de limpeza, falando da armadura do guerreiro, falando da nossa vestimenta espiritual, amém? Falando de tudo isso. E realmente a gente precisa estar com o nosso corpo espiritual limpo, né? Precisamos estar sempre com o nosso corpo espiritual limpo para poder seguir adiante, para poder manter, né, o nosso relacionamento com Deus e poder também suportar as adversidades que vêm, não é verdade? Senão a gente não consegue aguentar. Shalom, Suzana, shalom, Silvana. A Suzana é de Portugal também. Shalom, a missionária Denise está entrando aí com alguns irmãos também. Shalom, Valéria, shalom. Tempo tão bom, né? Que a gente teve ali em Portugal. Que bom, que bênção. Foi a última igreja que eu ministrei antes da pandemia, né? Isso, chame as meninas, vão chamando. Shalom, irmã Raquel. Shalom, Mel, a Melissa, ali de Curitiba. Aline, Vitória. Shalom, amados. Foi bênção mesmo, né? Glória a Deus. Aleluia. Giovanni, boa noite, shalom, amados, a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né? E foi a última igreja, como eu estava falando, que eu ministrei ali. Foram 4 portugueses batizados com o Espírito Santo, ali em Portugal, ali no Porto, na igreja do pastor Adeildo. Depois disso veio a pandemia, nós chegamos na Espanha e a pandemia fechou tudo. E desde então, né, a gente tá aqui, mas assim, mudou muita coisa, né? Então, Deus nos deu a direção de estarmos fazendo essas lives. A gente sabe que as lives já tiveram bem mais intensas, agora as lives estão diminuindo. Mas todo o tempo foi só na quarta-feira. Deus me deu para fazer só na quarta, porque o final de semana era muito lotado de live. E aí eu comecei a fazer só na quarta. Bem, a gente já tem uns 5 minutinhos, né? Já deu tempo de você enviar o convite para os seus amigos, para os irmãos. Alguns vão deixando de participar, né?
Outros participam uma vez ou outra, mas tem aqueles que toda quarta-feira estão aqui. Glória a Deus. Eu quero orar, né? Eu quero orar para Shalom, Patrícia, Shalom. Aleluia, ó, glória a Deus. Verdade, eu orei por uma irmã que estava usando muleta e ela nunca mais usou. Amém, que bênção, Suzana. Que bom saber desse testemunho, né? Também teve uma irmã na França que eu orei por ela e ela tinha feito uma cirurgia na bacia, com uma queda, uma coisa, não lembro bem. E eu tenho testemunho dela aí e ela disse que eu orei por ela também e o Senhor a curou, porque verdadeiramente é o Senhor que cura. Né? A gente só é um instrumento para orar, mas quem cura é o Eterno. E o Senhor curou e ela foi curada e ela disse que sentiu quando a coluna encaixou, né? E eu fico muito feliz, Suzana, de saber que ela tá bem. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, irmã Antônia. Que bom, que bom. Então, queridos, vocês que estão sempre aqui nas quarta-feiras, às 7 da noite, divulguem, vão lá no nosso canal. Depois que eu comecei a falar um pouco do canal, ele aumentou, mas ainda assim ainda falta muita gente, né? São 1.000 inscritos, a gente está com 300 e alguma coisa, então ainda falta uns 700 700 inscritos, mas eu creio e a gente vai divulgando, cada um vai falando, vai enviando nas redes sociais, vai enviando no seu WhatsApp o nosso vídeo, né? Compartilha, dá like, né? Lá a Lúcia, Shalom, minha amada também, que tá sempre na quarta-feira acompanhando a gente, nossa irmã. A Lúcia Cortez aí do Rio de Janeiro. Shalom, querida. E então vá compartilhando no seu canal, né? O nosso canal, perdão, vá compartilhando aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, no WhatsApp, tá bom, querido? Então vamos orar, né? Vamos orar pra gente iniciar. A gente já tá com 7 minutinhos aí, né? Divulgando. Vamos alcançar, eu creio, de 200, acredito que tinha uns 200 e pouco, já passamos para 300, então assim, foi um avanço bem grande. Eu não sou muito entendida dessa coisa de rede social não, mas foi muito bom, deu uma alavancada, né? E realmente a gente precisa do canal como inscrito para poder fazer a live. Quando tiver o canal, a gente puder fazer a live lá, a gente vai fazer a live lá também. Porque é todo um suporte por trás, né, que necessita de ter. Shalom, pastora Cida. Então, nos ajude aí para a gente acelerar isso, tá bom? Então, vamos orar, amém, queridos? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos te apresentar ao Eterno, cada um dos meus irmãos, Senhor, que está participando agora dessa live, aqueles que também vão estar entrando, Senhor, que vão estar junto conosco nessa noite de hoje, de quarta-feira. Eu já orei aqui sozinha, mas orando junto com eles, eu te peço, meu Deus e meu Pai, que o anjo da palavra, Senhor, venha estar iluminando a nossa mente, o nosso entendimento, trazendo uma revelação, Senhor, da tua luz, Senhor, iluminando os olhos do nosso entendimento, para nós compreendermos as verdades profundas da tua palavra, que muitas vezes nós não conseguimos entender. Pai, nos ajuda a termos, Senhor, os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, Pai. Porque nós queremos, Senhor, nos aperfeiçoar, Senhor, no nosso espírito. Nós queremos, Senhor, crescer no entendimento, crescer em sabedoria, crescer no conhecimento, crescer na inteligência emocional, na inteligência espiritual e sermos, Senhor, chamados discípulos de Cristo Jesus para manifestar a tua glória, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, queridos? Amém? Então, a Vivi falou que eu esqueci de falar o nome do canal. É a falta de costume, você vê? É CTG Guerreiros, tá? É Centro de Treinamento de Guerreiros, chama CTG Guerreiros, né? Porque quando coloca CTG, aparece Centro de Tradição Gaúcha. eu nem pensei nisso quando eu fiz realmente essa sigla, mas é CTG Guerreiros, e você vai ver um símbolo da águia e do leão,
de fogo, assim, um símbolo do ministério da escola, tá? Então você entra lá, se inscreve no canal, dá like, ok? Comenta também, comenta lá as lives, ok? Os estudos, nós vamos colocar, isso, Valéria, muito obrigado, CTG Guerreiro, ajuda a gente aí, tá bom? Então, povo amado do Senhor Jesus, do Eterno, hoje nós vamos falar de limpeza, tá? Nós vamos falar da limpeza do nosso corpo espiritual pela água e pelo fogo. E quando Deus me deu essa palavra, faz muitos anos, vocês não têm ideia. Eu ainda era da Igreja Batista Missionária da Amazônia. E eu estava aprendendo a questão das guerras espirituais. Eu estava realmente ainda no início, lá atrás, muitos anos, começando a aprender, né? E ali, nesse tempo, o Senhor falou para mim, filha, eu vou te ensinar a entrar e sair do arraial do inimigo sem ser vista, né? E o Senhor mandou eu ir. Você pode até perguntar, mas né, nós vamos ler aqui a palavra em Números 31. Deus me deu a purificação dos soldados, né? Nesse período aí, sobre a purificação dos soldados. Eu vou ler para nós, ok? Mas depois você lê com calma na sua casa. Mas o contexto todo era o quê? Soldados que vinham do serviço de uma guerra, daquela guerra, né? Então, eu vou ler do 19, aqui fala no 14, que eles vinham do serviço da guerra. Mas eu vou ler do 19 em diante, ok? Então, a epígrafe lá em cima fala a purificação dos soldados. Diz assim, e vós, alojai-vos 7 dias fora do arraial, e qualquer que tiver matado alguma pessoa, qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis a vós e os vossos cativos. Também purificareis toda veste e toda obra de pele, toda obra de pelo de cabra, todo objeto de madeira. E disse Eleazar o sacerdote aos homens de guerra que partiram a peleja, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, ouro, prata, cobre, ferro, estanho e chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia, se espiará com a água da separação. Mas tudo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavarei as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpo e depois entreis no arraial. Ok? Então, eu quero também fazer a leitura, já aproveitando para a gente ler. Você já deixa aí marcado. Eu não sei fazer ainda aquele fixar comentário, né? Eu não sei fazer isso ainda, tá? Vou aprender. Daniel 7, de 9 a 10, depois nós vamos ler. Então, quando Deus me deu esse texto, falando a respeito da limpeza, da purificação do guerreiro, da purificação do soldado, quando os soldados vinham da guerra, né, eles tocavam no morto, eles vinham com a roupa toda suja, com as armaduras sujas de sangue, com a armadura de sangue pisado, com as espadas sujas, com o escudo sujo, com o corpo sujo. Então, eles ficavam 7 dias fora do arraial. Shalom, shalom, profeta Dai. E eles ficavam 7 dias ali fora do arraial, né? Números 31, de 19 a 24, ok? E Daniel 7, de 9 a 10. Shalom, Fabi, shalom, minha amada. Povo ali do Rio Grande do Sul também com a gente. A minha amiga Regina, Regis, shalom. Então, eles ficavam 7 dias, você percebe que 7 dias aponta para quê? 7 é o número de Deus, mas 7 aponta para o número do descanso. Então, essa palavra aqui, ela vai trabalhar muito no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo. Quando a gente vem de estações muito longas de guerra, por períodos grandes de guerra que a gente entra, eu tenho certeza que muitos líderes, pastores, missionários que estão no campo, ok? Que estão no campo, intercessores, profetas, pessoas que são de grupos de oração. Ô, Neuzinha, shalom, minha amada, saudade, querida, saudade também, saudade do meu Brasil.
Então, quando a gente vem desses longos períodos de guerra, a gente vem cansado de estações, né? De empreendimento, muitas vezes, né? Enfermidades de longo tempo na família. A gente vem de todas essas estações que são cansativas, no profético, na batalha espiritual, na cura interior, né? Dentro de estrutura de igreja, dentro do campo missionário. Então, quando a gente vem desses longos períodos, muitas vezes lidando com um problema de depressão, né? Muitas vezes lidando com um problema de enfermidade na família, né? Ou muitas vezes vindo de uma separação, de um matrimônio. Então, tudo isso você vem de uma guerra, né? Você vem cansado e Deus ali, né, trazendo para o nosso tempo. Eu acredito que, né, o Antigo Testamento, que aqui está falando que foi um estatuto, né, um estatuto da lei. Só que Jesus cumpriu toda a lei, mas as leis morais ele não aboliu. Então, o Antigo Testamento é um símbolo para o Novo Testamento. Hoje ninguém sai para a guerra, né? A gente não pega a nossa espada e sai para a guerra como literalmente ele saiu, mas nós guerreamos com o nosso espírito. Nós guerreamos com a nossa alma, o nosso emocional se cansa. Muitos de nós vêm de longa estação, como eu estava falando, estamos cansados. Eu coloquei aqui, depois pro final, a gente falar um pouco de deserto, de estação de deserto, de seca. Nós entramos na guerra espiritual com o nosso espírito em dimensões espirituais e vemos muitas vezes cansados, né, de estar lutando naquela área, muitas vezes por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4. Então, o comando e a direção que Deus deu aos soldados através de Moisés foi que eles ficassem fora do arraial por 7 dias, porque 7 fala do número do descanso, exatamente, ó, aqui tem alguns irmãos que estão falando, eu estou tão cansada, eu não aguento mais. Amada, nós vamos orar. Nós vamos orar e sair dessa dimensão do cansaço. Nós vamos sair dessa dimensão do desgaste. Nós precisamos aprender. Eu quero que você aprenda e ensine para as pessoas que você ama, ensine para os seus irmãos, para os seus amigos, como manter, sabe, o teu corpo espiritual limpo. Porque os restolhos de guerra, os fragmentos da guerra, dessas dimensões que nós entramos, fazem mal para nós. Muitas vezes até nos adoecem. Muitas vezes a gente sai de longos períodos de guerra adoecidos. A gente lida, eu sei, olha, eu fiquei 1 mês e 15 dias com a minha mãe doente no hospital, né? Algumas pessoas que me conhecem, que estão aqui, sabem o que eu passei. Perdi a minha mãe no ano de 2012, fazendo uma escola com mais de 100 alunos. 1 mês de escola, todas as noites na escola, recebendo os pastores que vinham de fora, recebendo Gregório Macnude, que já está com o Senhor, recebendo o apóstolo Paulo de Tarso, que é da igreja apostólica Bethlehem, ali em São Paulo, recebendo homens e mulheres de Deus que estiveram ali com a gente naqueles dias, né? De Belém, de fora de Belém, inclusive pastor Suzuki, né, esteve ministrando na nossa escola também, já partiu para o Senhor também, homens e mulheres de Deus ali em Belém. Eu à noite estava na escola e de dia no hospital com a minha mãe, nos meus turnos. Então eu saí daquela perda, daquela perda e daquela escola altamente cansada e desgastada. Totalmente desgastada, físico, emocional e espiritual, porque eu entrei na dimensão da morte. Eu vi o espírito da minha mãe saindo e entrando no vale da sombra da morte, né? E Deus falou, ela vai descer ao vale, mas ela vai voltar. Ela entrou num coma. Então, essas dimensões que a gente acessa, a Regina lembra, a Regina participou comigo, foi uma guerra tremenda, né? A escola foi tremenda também. Deus fez coisas poderosas na escola, né? Mas eu saí desgastada, eu saí acabada, eu saí fragmentada, eu saí destruída naqueles períodos da perda. Claro que o luto de uma mãe, mas também da guerra da escola, porque à noite eu estava na escola e de dia eu estava no hospital. Então há pessoas que estão aí, mas Deus nos deu uma chave, queridos. Deus nos deu algo poderoso para a gente poder se limpar,
né? Pra gente manter o nosso espírito limpo. Porque quando a gente entra nessas dimensões, os demônios, quando a gente está acessando as dimensões espirituais, seja na intercessão, seja nos níveis de oração, seja na batalha espiritual, seja uma simples visita que a gente faça na casa de um irmão ou de uma pessoa que não conhece Jesus, entendeu? Seja um lugar que você entra, um hospital, querido, é um portal dimensional de morte, né? Então você tá ali orando, você vai fazer visita, você vai trabalhar com pessoas que estão com a energia, né, carregada ali, suja, contaminada, dentro de uma vibração, né, negativa, e a gente sai dali muitas vezes sugado a energia. E o que nós precisamos fazer? Qual foi o direcionamento que Deus, é um estatuto de guerra para nós, que eu acredito que, né, para mim funciona até hoje. Quando eu tenho entre longos períodos desgastados, eu venho para essa palavra. Eu reabasteço, me limpo, me purifico. Então ele diz assim, ó. Então, ficareis e vos purificareis, vós os vossos cativos, durante 7 dias. Toda veste ou vestidura, toda roupagem, obra de pele, de cabra, né? Objeto de madeira, que pode suportar, passa pelo... A gente sabe que a madeira não passa pelo fogo. Nós também sabemos que o pelo, que os objetos de couro não aguentam o fogo. O que aguenta o fogo? Os metais, como ele falou aqui, né? Que pode suportar, né? Que é o quê? O ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo. Isso fala também do quê? Isso fala, querido, até do botim. Fala até do botim, eu lembrei espanhol, mas não estou lembrando português. É o resgate, né? Ô Senhor, que a gente vai e pega da guerra ali, né? Se alguém lembrar, coloca aí para mim. Então, tudo que vinha da guerra ali, né? Tinha que ser passado, despojo. Muito obrigada, Ana Priscila, o despojo da guerra, né? O despojo da guerra. Então, tudo que tinha que ser limpo. Eu entendo que eles deveriam ficar perto de algum riacho, de algum rio, para poder lavar as vestes dele, para poder lavar o quê? Vamos falar primeiro de três peças da armadura, tá? Então você já conhece aí a armadura do guerreiro e já despojo de guerra, amém? Obrigada aí todo mundo, despojo, isso mesmo. Então, a armadura em Efésios 6:10, né? Nós temos 3 peças da armadura que podem suportar o fogo. São elas a espada, o capacete e o escudo. Então, essas 3 peças, eu acredito, né, que eles ficavam ali perto de porque não tinha água que pudesse, né, suprir toda aquela limpeza que eles estavam se limpando ali naquele período, naquele tempo que eles estavam no acampamento ali. Então eu acredito que eles ficavam que Estela, que bom, querida, shalom, shalom, meu amor, parabéns, Deus te abençoe, viu? Fez aniversário, mas ainda está comemorando que o Eterno te abençoe com todas as bênçãos do céu e as bênçãos das profundezas da terra, de cima e de baixo da terra, e que a chuva do Senhor te abençoe e também caia sobre a tua vida nesse novo ciclo. Amém? Então eu acredito que quando eles vinham da guerra, todo aquele batalhão, todo aquele exército de guerreiros, se eles acampavam, aqui não fala, aqui em Números não fala, mas eu creio que eles ficavam acampados sim perto de um rio, para eles poderem lavar todas as armas dele e depois construir uma fogueira. Como que eles iam passar? Milhares, né, de soldados, passar toda aquela roupa, né, pelo fogo e pela água, se não fosse de um riacho, e construíram uma fogueira para eles poderem ali estar limpando. Sim, estou falando das 3 peças da armadura: espada, capacete e o escudo, né? Então, eles passavam ali pelo fogo para poder purificar, mas eu acredito que antes de passar pelo fogo, eles tinham que lavar.
Eles tinham que lavar a espada, porque estava suja de sangue, né? Eles tinham que lavar os pés, tomar banho, porque estavam sujos de sangue, vinham cansados. Então, aquele período, daqueles 7 dias para eles ali, né? Contando os despojos, vendo que eles tinham trazido da guerra, muitas vezes animais, né? É isso mesmo, espada, escudo e o capacete, que são 3 áreas, não vai dar pra gente entrar em tudo, porque o tempo não alcança, mas a gente vai falando assim mesmo. Se cair, você já sabe, a gente volta para poder falar, terminar e depois orarmos, porque nós vamos nos limpar hoje. E são essas 3 áreas, né? A espada nós já sabemos que é a palavra de Deus, o escudo nós sabemos que é a nossa fé, né? E o capacete guarda a mente, que nós sabemos que é a salvação, né? E a salvação nós sabemos quem é, né? A salvação, ela fala do que? De Jesus. Jesus é a salvação. A palavra está em Números 31, tá? Do 19 ao 24, ok? Que o Lu está perguntando aí, Rosinha. Então, ali, eles acampavam ali, todo acampamento ali, antes de entrar no arraial, antes de entrar na cidade, vamos falar assim, né? Vamos trazer um pouquinho mais para moderno. Antes de entrar na cidade, eles se acampavam. Então, ou seja, as primeiras coisas, né, que eu acredito que eles lavavam, tiravam o sangue, né, daquelas 3 peças, né, de chumbo, ou que fosse de cobre, ou de ferro, ou de estanho, né, eles limpavam e depois passavam pelo fogo. Nós temos 2, por isso que eu falo aqui, a limpeza do guerreiro pela água primeiro e depois pelo fogo, ou seja, a água ela limpa, mas o fogo purifica. Então é um processo que nós temos que nos acostumar todos os dias, querido, todos os dias. Todos nós que somos intercessores, que somos profetas do Senhor, que visitamos, que oramos, que estamos na brecha pela igreja, pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação. A gente tem que ter esse hábito de nos limpar todos os dias. E nos limpar limpando as marcas também, como nós aprendemos com a pastora Jússi, né? Ali de Alagoinhas da Bahia. Limpar também as marcas. Eu vou falar sobre isso, porque aqui fala de limpar as vestes, mas lá em Daniel nós vamos falar de limpar de dentro para fora, ok? Então aqui, né, falamos dos primeiros 3, né, peças da armadura, Efésios 6:10, as primeiras 3 peças da armadura. Então nós temos que sempre limpar nossa mente, que fala assim, vós já estáis limpos pela água da palavra de Deus. Né? Nós nos limpamos pela água da palavra. Então nós temos que tirar um período de quê? Para nos limpar. Colocar a palavra no fonezinho, vai escutando a Bíblia, vai colocando um louvor, vai fazendo uma adoração, mas focado naquele momento de limpeza. Tá? Com foco na limpeza. Claro que Deus sabe, nós temos vários momentos de adorar o Senhor, nós temos os momentos de guerra, de interceder, de orar, né, pelas pessoas que estão conosco, de orar pela nossa família, de orar pela saúde, pelas finanças, mas esse momento, querido, você tem que aprender que esse momento que você está diante do trono do Pai, você vai estar especificamente orando pela tua limpeza. Você chega e diz, Senhor, Pai, eu entro no teu trono, eu me apresento agora diante do Senhor, do teu trono, para fazer essa limpeza que Moisés deixou. A limpeza do meu espírito, da minha alma, do meu corpo. A limpeza é você fala da guerra que você veio, você fala do teu cansaço, você fala da tua dificuldade, você limpa, se purifica, você passa a sua armadura pela água e pelo fogo, ok? E que pode suportar, são as 3 peças da armadura que pode suportar o fogo. Capacete, espada e escudo, ok, queridos? Agora nós vamos para as 3 peças que não conseguem suportar o fogo, mas passa pela água, que é o quê? A couraça da justiça, o cinturão da verdade e os calçados da preparação do evangelho da paz. Então essas 3 peças, elas não suportam passar pelo fogo, mas elas passam pela água, né? Então eles ficavam apenas com aquela vestimenta
debaixo, eu creio, eles tinham que ter o vestimento para poder vestir, enquanto eles estavam limpando a armadura deles, passando pela água, lavando pela água, e fala bem aqui, olha, assim, ó, também lavarei as vossas vestes ao 7º dia. Você vê que a veste, ela é lavada no último dia, para que fiqueis limpos, e depois entreis no arraial. Então nós temos um hábito, muitas vezes, de visitar, né, de fazer uma guerra espiritual, de ir para uma guerra territorial, de ir para uma batalha espiritual, e a gente entra na nossa casa sem fazer limpeza. Então Deus me deu, sempre quando a gente está no encontro, né, de batalha espiritual, num treinamento de guerreiro, ou encontro de águias, ou qualquer outra escola que a gente esteja fazendo, no final, no último dia, a gente pede para os irmãos ficarem enfileirados e a gente vai nos limpando, né? Nós vamos nos limpando o nosso corpo espiritual, vamos limpando a nossa alma, vamos limpando o nosso espírito, porque o nosso espírito, ele entra nas dimensões, querido. Ele entra. E a gente muitas vezes não se dá conta que entrou em lugares contaminados. Mas a gente sente, porque sente o abalo no nosso corpo físico. A gente sente que volta sugado daquele lugar, né? Daquela dimensão que nós acessamos no reino espiritual. Muitas vezes terminamos de orar por alguém, a gente está assim, acabado. Né? Porque aquela dimensão que nós entramos demandou muita energia nossa. Muitas vezes os demônios nos sujaram, né? Lançaram sujeira. Sabe onde que eu aprendi isso também? Eu preciso aqui, né, dar os créditos. Há muitos anos, lendo o livro do Rick Joyner, A Batalha Final. Quando eu li que eles tentavam, os guerreiros tentavam subir a montanha, numa altura que eles estavam da montanha, os abutres vomitavam e jogavam coisas imundas neles. E sabe o que aconteceu? Eles desanimavam. Eles ficavam desanimados. Eles ficavam angustiados. O temperamento, o humor deles começavam a mudar. E muitas vezes, querida, a gente vem de uma simples visita. Vamos fazer uma visita na casa de um irmão? Vamos visitar alguém? Vamos visitar uma igreja? E a gente volta e volta assim, ó. E não sabe por quê. O que aconteceu? Muitas vezes naquela visita, um demônio pode ter lançado um dardo inflamado, uma serpente pode ter espirrado um veneno, e o veneno da serpente, ele amarga o nosso ser, ele amarga nossas entranhas, ele amarga o nosso coração, e a gente vem dali sujo, contaminado, desanimado, às vezes vem até doente, muitas vezes a gente volta com febre, muitas vezes volta com dor de cabeça. Eu tenho a experiência de 2009 na Itália. Nossa guerra espiritual continental foi a minha primeira guerra de continentes ali para desconectar essa tríade, né? Europa, Ásia e África. E quando, né, eu me lembro que nós eu fui atingida ali naquela guerra, né? Eu fui atingida ali naquela guerra e eu realmente fiquei muito mal, né? Muito mal mesmo por causa da primeira guerra minha com Apolo e Lilith, né? E eles vieram um pela frente, outro por trás. E eu me lembro que eu não tinha eu me esqueci de fazer essa limpeza, né? E realmente eu fiquei muito mal. Outro dia eu conto para vocês essa experiência. Mas quando a gente faz essas guerras, quando a gente entra em intercessão profética pelas nações, a gente precisa se limpar, queridos. A gente precisa se limpar porque a gente acessa. Marcelo estava falando ali, atmosfera de sepultura. É verdade, eu coloquei aqui, né? Entramos em desertos. Entramos em lugares de desertos, entramos em lugares de águas contaminadas, entramos em pântanos. Nós entramos em pântanos, nós sujamos nossos pés, por isso que tem que lavar os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Porque a gente vem muitas vezes, sabe, desses lugares e vem assim totalmente com com a nossa alma, né? Muitas vezes até fragmentos da alma fica, isso daí a gente já ensinou, eu acredito que em outra live eu ensinei.
Então a gente precisa, além de trazer todos os fragmentos da alma, buscar os fragmentos da nossa alma, a gente precisa estar inteiro, com a nossa alma inteira, e precisa também estar nos limpando, né? Dos dardos inflamados, das flechas, o veneno da serpente. Então, um coração envenenado, ele contamina todo o corpo, gera amargura e adoece. Então, muitas vezes estamos doentes, estamos fracos, né? Estamos, muitas vezes ali, estamos totalmente enfraquecidos. E não sabemos muitas vezes de onde que veio, porque muitos não têm visão espiritual e muitas vezes não estão discernindo o que acontece, né? E a gente precisa discernir. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer depois que vem de uma visita, ou de uma guerra espiritual, ou de um tempo de viagem, né? Ou um tempo fora, em missões, né? A gente precisa realmente ter esse período. Não vou dizer que a gente fica 7 dias, que a gente não dá conta de ficar 7 dias, como eles ficavam, né, amados? Mas a couraça, o cinturão e o calçado eram 3 elementos de couro que tinham que ser limpos. A couraça fala que é do nosso emocional, exatamente aí. Né? Eu não lembro em que livro que eu li, que o guerreiro ele se preocupou com os demônios grandes, com os principados, e fizeram uma reunião no inferno e disseram como é que nós vamos abater aquele guerreiro ali, né? Porque ele tem uma agilidade muito grande, a armadura dele é bem ajustada, a gente não consegue derrubar ele. Como é que a gente faz? Houve uma reunião ali no inferno para poder atacar aquele guerreiro, porque ele tinha muita habilidade com os demônios grandes. Veio um demoninho bem pequenininho, uma serpente bem pequenininha, e disse assim: eu vou e entro pela couraça dele e pico ele, né? Então, esse demônio falou, e os demônios grandes, né, que fizeram a reunião de inferno, então vai e faz. E aquele demoninho ali, né, o grande, jogou ele dentro da armadura do guerreiro ali, e aquela serpentezinha bem pequenininha entrou dentro da armadura e picou aquele guerreiro, e ele adoeceu. E ele não conseguia discernir da onde que vinha aquilo, porque ele disse: não, eu guerrei só com os demônios grandes, eu guerrei com o principado, eu guerrei com o trono de não sei de quê, mas ele não percebeu na hora em que aquela serpente bem pequenininha entrou dentro da armadura dele, picou a armadura dele, e aquele guerreiro ficou enfermo, aquele guerreiro ficou doente. Shalom, minha amiga Zezé. Então ali é uma analogia, claro, de uma história, mas que serve muito para nós nos nossos dias. A gente vigiar com o quê? Com as raposinhas, com os demônios pequenininhos, com os ratos, com os roedores, né? E a gente precisa realmente estar discernindo, estar nos limpando. Por isso eles tiravam as armaduras e lavavam ali, para poder limpar as feridas. Muitos guerreiros vinham feridos, querido. E a gente não pode guerrear ferida, a gente não dá conta de fazer batalha espiritual ferida. Nós precisamos desse tempo para se recuperar, né? Desse tempo para estar na sua casa, para estar com a sua família, né? Muitas vezes eu já atendi muitos missionários que vêm de longa jornada, né? Fora do Brasil, como agora eu tô, né, nesse período longo. Então a gente precisa realmente trabalhar esses missionários, trabalhar esses guerreiros, trabalhar esses homens e mulheres de oração, aonde? No descanso, né? No conforto da sua família. Um período, você precisa tirar esse período para poder se limpar, para poder restaurar o teu emocional, para poder restaurar a tua comunhão na igreja, para poder restaurar teus relacionamentos, teu tempo com Deus, que muitas vezes, querido, nessa agonia do dia a dia, às vezes a gente não tem nem tempo, né? Com Deus a gente vai das guerras, de guerra em guerra, e muitas vezes a gente relaxa com a nossa comunhão com o Senhor. Então essas três partes da armadura que são feitas de couro, como ele fala aqui, né?
Também purificareis toda veste, toda obra de pele, de pelo de cabra e todo objeto de madeira. Então, essas peles de cabra, essa roupa de cabra, esse couro que cobria ali a couraça, o cinturão, né? E as sandálias que protegiam os pés, é para realmente, né, os pés cansados, né? Os pés muitas vezes feridos, os pés muitas vezes da gente está cheio de bolha e nós precisamos, né, desse tempo do descanso, né, do renovo, do refrigério. Nós precisamos aprender a ir nas águas tranquilas de descanso do Eterno e nos revigorar, renovar nossas forças, né? Pedir ao Senhor que nos renove, que tire o cansaço, a fadiga, né, que tá no nosso espírito. Depois daí vem a divisão da presa, mas a gente não vai entrar nisso aí. A gente vai entrar que era um serviço, era um trabalho, era um serviço. Então aqui em 2 Timóteo 2, de 3 a 5, fala assim, né? Apóstolo Paulo fala, Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. E no versículo 4 ele diz, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita e não é coroado, ele não é coroado se ele não militar legitimamente. Então aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, vamos sofrer, claro que nós sofremos, muitas vezes na guerra nós sofremos perdas, muitas vezes na guerra nós sofremos embates, perdas de amizade. Em quantas batalhas espirituais eu já perdi, né? Conexões, pessoas que tinham contato comigo e simplesmente, né, há perdas, há aflições, sim, né? Há pessoas que vão te deixar no momento da guerra, que vão virar as costas para você. Não tem problema, não se preocupe com isso. O Senhor está contigo. Só não deixa a amargura entrar no teu coração, querido. Não deixa o veneno da serpente te tomar conta, né? Porque a amargura ela vai tomando conta, ela vai amargando as entranhas, tomando conta e contaminando todo o corpo. Então aprende a limpar, sara essas feridas, entra no rio de Deus, entra nessas águas tranquilas, entra nas águas de... Aprende a fazer isso, querido. Eu tenho muitas vezes, quando eu dou por mim, eu esqueci de fazer a limpeza. Eu disse, meu Deus, eu não fiz a limpeza. Meu Deus, eu esqueci da limpeza. E eu mesmo faço, mesmo depois de dias, eu volto para aquele momento, eu entro diante do trono de Deus. Eu quero que eu vou ler e anota aí, tá? Daniel 7, de 9 a 10. Eu vou ler para você a experiência tremenda que eu tive, né? E eu ministrei os meus discípulos nessa tremenda experiência que eu tive de Daniel, capítulo, né, 7, de 9 a 10. A gente vai ler e foi uma experiência fantástica. Eu estava fazendo essa limpeza, né? Porque nós estávamos em período de arrependimento. Eu lembro que foi festa do Pentecoste, né? Isso. E exatamente a gente esquece, Zezé. É impressionante como a gente esquece. A gente esquece de se limpar. É a correria do dia a dia. E eu disse, meu Deus, nós precisamos, né, adquirir o hábito, a cultura da limpeza. Nós não tomamos banho todo dia, queridos. Todo dia nós tomamos banho, né? Então a gente não pode perder, a gente tem que criar esse hábito, essa disciplina. Deus falou até comigo, mas depois a gente vai falar um pouquinho da disciplina aqui do soldado, tá bom? Vamos ler primeiro, eu quero ler para vocês Daniel 7, ok? Fala assim, e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele, e milhares de milhares e milhões de milhões estavam diante dele. Ok? Até aí. Então assentou-se o juiz e se abriram os livros. Agora, eu estava orando, ok?
por um discípulo meu que estava em outra cidade, em outra nação, e eu estava na França, e a minha Bíblia estava aberta exatamente nesta escritura, e na hora que eu orava por ele, os meus olhos foram nessa escritura, e aqui fala, e eu continuei olhando, e eis que foram postos os tronos, né? E um ancião de dia se assentou, né? Estava ali sentado, mas eu me via diante do trono do Eterno, em pé diante do trono dele, e do trono dele saía o que? Manava um rio de fogo diante dele. E quando aquele rio de fogo que manava diante dele veio de encontro às minhas entranhas, entrou, né? Porque é um rio de fogo. E o que a Bíblia diz? Do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Mas o rio de fogo que saía do trono de fogo do Senhor entrou nas minhas entranhas e lavou e purificou de dentro para fora. É isso que eu queria falar para vocês. Essa limpeza de dentro para fora. E a armadura, ela simbolicamente está representando algo de fora, né? A armadura. A armadura, ela é externa, porque ela cobre, mas ela, no nosso espírito, a armadura é Yeshua, querido. A armadura é Ele. Ele é a nossa armadura, né? Porque quem é a salvação? É Jesus, é Yeshua. Quem é a nossa justiça? Né? Jeová Tsidkenu, Senhor justiça nossa. Quem é a verdade? Jesus. Yeshua é o caminho, a verdade, a vida. Então, cinturão da verdade, couraça da justiça, né? O calçado da preparação do evangelho da paz. Quem é a paz? Ele é o príncipe da paz. Entendeu? Então essa armadura, nós estamos vestidos com ele, vestidos espiritualmente. Ele é a nossa veste espiritual. É Ele que nos cobre. Ele é a nossa cobertura, né? E quando eu vi aquilo ali, eu me vi em pé. E o Senhor disse assim, e eu comecei a orar que o rio de Deus entrava dentro das entranhas desse jovem e limpasse o seu ventre também. Foi algo poderoso, foi tremendo essa experiência. E eu quero fazer essa oração hoje, né, com vocês que estão aí na live acompanhando a gente. Nós vamos orar para que o rio de fogo, porque veja bem, em Número 31, né, fala da fogueira. Eu entendo que eles, para passar os objetos pelo fogo, eles tinham que fazer uma fogueira. E para passar pela água, eles tinham que estar no rio, né? E aí eu entendi, o meu espírito, ele uniu, eu entendia como que o rio, que os guerreiros da época ali, né, do livro de Números, estavam lavando as suas vestes, agora não precisava estar os dois elementos afastados, o rio do lado de cá e o fogo do lado de cá, não, estavam agora juntos e unidos, porque saía um rio de fogo do trono do Eterno. Oh, glória a Deus! Isso é maravilhoso, queridos. Nós temos um rio de fogo que pode limpar dentro de nós. Nós podemos subir, nos colocar em pé diante do Senhor, ou então mesmo que seja deitado, ir para o chão, nos prostrar, mas ali as nossas entranhas vão ser lavadas com o rio de fogo do Senhor. Porque do nosso interior, eu via como se o rio que saía de mim encontrava com o rio de fogo dele e lavava, e fazia aquela lavagem, aquela limpeza de dentro para fora. Aleluia. E é algo muito lindo, porque nós precisamos dessa limpeza do fogo e precisamos da limpeza da água, né? Então, aqui eu falei aqui, o fogo é um processo de refinar, de purificar, de santificar, ou seja, as três dimensões, espírito, alma e corpo, né? Nós precisamos nos lavar pela água da palavra. Já o processo de fogo é um processo mais dolorido, é um processo que queima as nossas imundícies, queima toda a contaminação que há em nós. Não é um processo que é fácil de passar. Mas é necessário, querido, para todo guerreiro, todo o obreiro da casa do Senhor, todo aquele que foi alistado para a guerra, todo aquele que foi alistado para a guerra, ele não se embaraça com esses negócios, mas ele tem que ter disciplina.
disciplina. Ele não pode esquecer que ele tem que estar, né? Aqui está a Zezé e o genro dela, ele é militar e eles têm que estar com a farda impecável. Eles têm que estar com a sua farda em dias. Ele não pode chegar com a sua roupa amarrotada no quartel, senão ele é preso, ele é multado, ele passa por disciplina. E o que nós podemos pensar que a gente tem que se apresentar de qualquer forma e fazer as coisas de qualquer forma na presença do Senhor, queridos? Então nós precisamos ter a disciplina, colocar isso dentro da nossa mente, a disciplina da limpeza. Todo o tempo você vai fazer uma visita até no seu trabalho, querido, quando você vai trabalhar e você volta para sua casa, para o seu lar e para sua família, aprenda a se limpar, porque não são todos no teu trabalho, querido, que ri na tua frente, mas por trás são serpentes, são víboras. E liberam energia contra a tua vida, espírito de inveja, espírito de competição, espírito de ciúmes e até mesmo dentro da igreja, queridos. Amados do Senhor, até mesmo dentro da igreja, a gente não pode baixar nossa guarda, nós não podemos baixar nossas armas, nós temos que estar com a arma em punho, nós temos que estar atentos para tudo. E muitas vezes nós somos tão... O que a palavra do Senhor fala assim? Né? Sedes, né? Astutos como as serpentes, né? E simples como as pombas. E muitas vezes nós somos ingênuos, somos muito ingênuos. Contamos as coisas, abrimos nossa boca, falamos, somos ingênuos. No ambiente de trabalho, querido, é um ambiente de guerra também, porque muitos querem o teu lugar ali, muitos querem o que você tem. Entendeu? Então, querido, a gente precisa ter esse equilíbrio, essa sabedoria. Precisamos ter essa disciplina. Eu clamo em nome de Jesus que cada um dos guerreiros que está aqui me ouvindo, cada um desses que ainda vão ouvir lá no canal, no CTG Guerreiros, querido, tenha essa disciplina. Eu sei que a gente esquece, é normal, eu mesma me esqueço. Eu dou esse ensinamento há tantos anos, né? Tantos anos que eu dou esse ensinamento e muitas vezes eu mesmo me esqueço de me limpar. Né? E quando eu vejo, já tô com o coração ali pesado, digo, meu Deus, eu me esqueci de me limpar. E geralmente eu gosto de me limpar no turno da meia-noite, né? São os turnos de oração, o meio-dia, né? Por que eu gosto de me limpar no turno da meia-noite? Porque eu limpo toda a sujeira do dia. Eu peço que o fogo do rio de Deus limpa toda a sujeira do dia. E eu me esqueço muitas vezes, né? O turno das 18, o que eu faço? Eu faço adoração, eu declaro adoração ao Senhor, mas no turno da meia-noite eu entro com a limpeza. Eu entro tirando toda a nhaca, né? Toda a sujeira, né? Tudo aquilo que eu me sujei durante o dia, as dimensões que eu entrei. Né, querido? Então, use esse turno, essa torre da meia-noite para fazer a tua limpeza. Se você ora junto com o teu marido, limpa os teus filhos. Quando eles chegam da escola, eu fiz isso por anos com meu filho Felipe. Eu vou contar esse testemunho para vocês, essa experiência. Embora daqui a pouco já vai estar caindo, mas eu acho que dá tempo, cai, a gente vai voltar. O que aconteceu? Meu filho era criança, eu não lembro quantos anos ele tinha, ele chegou e disse, mãe, a tia falou que a gente veio do macaco. Eu, como? Olha, foi difícil de tirar isso da cabeça dele. Como foi difícil? Eu tive que limpar a mente dele com óleo, ungir com óleo, tirar, né, isso, e dormir limpinha, é verdade. E eu tive que limpar, e todos os dias se tinha que colocar armadura nele, fazer limpeza da mente dele. Então, vocês que têm filhos, crianças que ainda estão na escola, da fase escolar, e mesmo na faculdade, muitos pais perdem os filhos pro trono da Grécia, porque não tem o hábito de limpar, é muita sujeira, muita contaminação na mente, queridos. Outra coisa, lembrei, assistir filmes, ler livros, que muitas vezes a gente precisa de ler alguns livros e assistir alguns filmes, te limpa, né? Olha, eu adquiri também ir em shopping, né? Quando eu volto eu também faço limpeza. E a gente entra em lojas contaminadas, anda por ruas contaminadas, entra em praças, entra em santuários, entra em portais, entra em lugares. Então a gente precisa aprender a ter esse hábito da limpeza, né? Por que nós precisamos nos limpar? Para não nos contaminar. E esse arraial, que depois de 7 dias entra no arraial, o que é a nossa casa?
O arraial, a nossa família, queridos, a nossa casa tem que estar limpa, porque tem que ser o lugar aonde é o meu lugar de descanso, aonde é o meu lugar de refúgio. É ali que eu vou ter o meu tempo, sabe, com a minha família. Então o meu espírito, a minha alma, o meu corpo tem que estar alinhado e limpo pela água da palavra. Né? Eu não posso levar contaminação para os meus filhos, para minha casa, para minha família, para o marido, né? Eu não posso fazer isso. Eu tenho realmente que limpar e manter a atmosfera, aquela atmosfera de limpeza, porque senão entra a atmosfera de briga, de guerra, de contenda, de discussão. Você entra naquela atmosfera daquele lugar que você foi visitar e quando volta, você volta contaminado. Então, amados, é muito importante os soldados do Eterno aprender a fazer essa limpeza. Olha, amados, nós temos mais de 50 pessoas acompanhando, mas se 2 pessoas que estão ouvindo essa live aprender a fazer isso com disciplina, sempre, 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 você vai ter muito, você vai ter muita vantagem na sua vida espiritual, você vai crescer muito na sua vida espiritual, você vai manter o seu equilíbrio, a sua saúde emocional, você vai manter o que muitas vezes nós adoecemos porque não nos limpamos. Amém? Então, queridos, é muito forte realmente essa questão da nossa limpeza. Deus deixou, né, a água para nos limpar e o fogo para purificar. Aleluia. Então, esse processo de purificar, de passar pelo fogo, a gente tem tantas trechos da palavra, das Sagradas Escrituras, né, que fala do fogo, de passar pelo fogo, mas esse fogo aqui, esse fogo purificador aqui que nós estamos falando, ele é específico de uma limpeza de guerreiro. Ele é específico, né? Ele é para todos os filhos de Deus. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que ora, todo aquele que jejua, todo aquele que entra em batalha espiritual, todo aquele que se coloca na brecha pelas pessoas que estão orando pela tua família, que você está orando no teu trabalho, no teu ambiente de trabalho, que você está intercedendo pela tua igreja, todo aquele que está fazendo guerra territorial, todo aquele que está fazendo guerra de nações, guerra continental, ele precisa passar por essa limpeza. Né? Limpar nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo, avaliar 7 dias, né? Como eu falei, muitas vezes a gente não faz 7 dias, mas se você fizer um dia, tirar um dia, ou um turno, como faz da noite, adquira o hábito de fazer todos os dias essa limpeza, querido. Eu quero que você testemunhe depois para mim, como que você vai se sentir melhor, ainda que o veneno tente entrar, ainda que a fraqueza tente te puxar, ainda que a confusão tenta te manter naquela atmosfera, mas quando você se limpa, né? Quando você limpa, aquela atmosfera fica para trás, você passa para uma outra dimensão. Para essa dimensão de Daniel, aqui da limpeza do trono de Deus, do fogo e da água. Então ali, quando eu orava hoje, no turno às 18 horas, Deus me dava conhecimento que tem pessoas que, o Senhor falou assim, filhas, vão ter pessoas, né? Oração pela oração, limpamos os filhos, limpando a armadura deles, declarando que a água, né, a água da palavra vai limpando eles, porque nós temos autoridade sobre os nossos filhos. A água e o fogo, né? A água e o fogo, você declara que a água e o fogo passa sobre a vida dos teus filhos, desde a cabeça até a planta dos pés, passa no coração, passa nas emoções, passa no ventre, passa limpando as vísceras, as glândulas. Deus falava para mim que tem pessoas doentes, que tem pessoas feridas, né? Aqui já tá começando a contar aqui, já vai cair. Né? Mas nós vamos voltar para fazer a nossa oração, vamos trabalhar, ainda não terminou a live, a gente ainda vai continuar com a live e depois vamos orar, porque ainda tem muita coisa para a gente trabalhar, da mente, do emocional, das entranhas, das vísceras, né? Dos códigos de memória que a gente falou na espada de Eude, mas nós precisamos aprender a limpar, a manter a nossa mente limpa, equilíbrio emocional, né? Cuidar dos nossos filhos, quem tem neto pode limpar o seu neto, querido, ora mesmo por ele, fala realmente, né, ali que vai estar, né, totalmente rendido ao Senhor, em nome de Jesus,
Tá caindo, daqui a pouco vai cair, 59, 58, tá? Mas nós estamos aqui, já vamos, né? Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai. Nós vamos voltar, querido. Conto vocês, daqui a pouco nós vamos voltar, ok? Para poder continuar e vamos estar orando todos juntos. Vamos estar orando sim, mas sempre eu oro por vocês. O povo ali do Guamiranga, os que foram batizados nesse batismo, a gente tem sempre orando por vocês, ok? Então, amados, é importante a gente aprender